Olá a todos, bom dia! Hoje iremos falar um pouquinho sobre aprendizagem. Esse vídeo é um pouco diferente, na verdade estou fazendo ele para treinar a minha apresentação para psicologia. Eu tenho que borrar da professora, aliás, tá? Depois eu farei isso, mas enfim. Vou fazer a apresentaçãozinha de psicologia B do 12º ano e ela é sobre aprendizagem. Eu queria que vocês escutassem, tá? Então vamos lá. Primeiro estudo, a aprendizagem está dentro da cognição. Mas o que é a cognição? A cognição, então, são os processos mentais envolvidos na aquisição de conhecimento, também estão envolvidos na memória, na atenção, na percepção e na aprendizagem de um sujeito ou objeto social. Mas aí, o que é aprendizagem mais especificamente? Porque hoje a gente vai falar sobre aprendizagem, que é uma das áreas dentro da cognição. A aprendizagem, então, é um processo através do qual adquirimos ou modificamos conhecimentos, ok? Também podemos modificar nossos comportamentos ou adquirir novos comportamentos, habilidades, atitudes e todas essas resultantes da experiência, da prática ou observação. A aprendizagem é um processo contínuo. A gente aprende a vida inteira. Por mais que a escola seja até os 18, por aí, nossa aprendizagem sempre será contínua, porque a gente não precisa ter uma aprendizagem informal, como a escola. A gente pode aprender por meio de experiências no cotidiano. Também é um processo que vai envolver experiência e interação com o ambiente e outras pessoas. Pode provocar mudanças relativamente duradouras em relação ao sujeito, uma vez que a gente pode aprender algo e modificar nossa personalidade ou como vemos o mundo a partir deste algo que aprendemos. Isso pode ser duradouro, mas também pode ir modificando. Por exemplo, se você aprendeu algo quando criança, você quando adolescente pode aprender outra coisa e ir modificando aos poucos sua visão de mundo. Uma pessoa pode estar dentro de uma cultura e de repente se mudar para outro país e ficar fácil uma nova cultura e aprender novas coisas e modificar sua visão de mundo. Este processo de aprendizagem pode ser consciente ou não. Você pode aprender coisas assim inconscientemente, seja vendo outros fazerem e fazendo igual, por mais que você não perceba este processo. Para falar um pouquinho mais da aprendizagem, então vamos falar um pouquinho de alguns psicólogos importantes. O primeiro deles é Pavlov. Ele fala sobre o condicionamento clássico. A teoria dele do condicionamento clássico diz que um sinal neutro é colocado antes de um reflexo natural e este sinal neutro, vai condicionar uma resposta. Já vamos entrar mais em detalhes com a experiência, tá? Com um exemplinhozinho que eu tenho logo a seguir. Na prática, o que isso significa? Significa que a gente não aprende pela reflexão, por uma decisão consciente, mas a gente aprende por conta de repetição ou associação de estímulos externos a nós. Um exemplo que eu dou aqui é a repetição da tabuada. Quando eu estava no 5º ano, tinha uma professora que fazia o quê? Todo dia, quando tocava o último sinal pra gente ir embora, ou seja, um estímulo incondicionado, a gente tinha uma resposta corporal, a gente tinha aquela sensação de alívio, de felicidade, puxa, vamos embora, graças a Deus, não aguento mais ficar na escola. A minha professora notou isso, então o que ela fez? Ela colocou um estímulo neutro. Toda vez que eu tocava o sinal, ela fazia pra gente uma pergunta sobre a tabuada. Então, ela perguntava pra uma pessoa aleatória, ou até mesmo em ordem da chamada, e ficava perguntando qualquer coisa sobre a tabuada. Tipo, quanto é 7 vezes 6, fulana? Ai, quanto que é 8 vezes 9, ciclano? E por aí vai. Aí, ok, né? Ela fazia sempre isso depois do sinal. E a gente toda vez, a gente respondia bonitinho e podia ir pra casa com aquela felicidade. Ai, respondemos bem, ai, respondemos certinho, vamos pra casa, já deu o sinal. O que isso condicionou? Toda vez, então, que tocava o sinal, a gente sabia que ela ia perguntar sobre a tabuada e a gente já começava a rever a tabuada inteira sobre, tipo, quais eram os números, quais eram tal número, que vezes tal número dava tal número. A gente revia a tabuada inteira na nossa mente, toda vez que tocava o último sinal pra gente ir pra casa. Então, né, o estímulo neutro foi ela perguntar pra gente. A gente já tinha um estímulo incondicionado, que era o sinal. E a gente já tinha nossa resposta incondicionada, que era a gente ir pra casa. Ela colocou um estímulo neutro, que era perguntar sobre a tabuada. Então, toda vez que a gente ia, que ela perguntasse sobre a tabuada, a gente ficava tipo, olha, é a última coisa que eu vou responder, gente. Tô muito feliz. A última coisa eu posso ir pra casa. A gente tinha aquela resposta condicionada, a gente se sentia feliz de ir pra casa, sabe?
A gente tinha essa motivação de responder bem, porque a gente sabia que se a gente acertasse, a gente podia sair da escola e ir pra casa, sabe? A gente podia, então, finalmente descansar. Era a última pergunta do dia, então a gente já sabia que aquilo era uma coisa boa, porque era a última coisa que a gente tinha que fazer sobre a escola naquele dia. E é basicamente isso que Pavlov explica. Agora tem o Skinner. Diferentemente do nosso Pavlov, ele fala sobre o condicionamento operante. A teoria dele diz o quê? Uma forma de aprendizagem que se vale do reforço e ou punição é o meio ideal para que a gente consiga aprender. É um meio muito funcional. Na prática, como que isso funciona? Se a gente faz algo bom, a gente tem que ganhar um reforcinho, uma recompensazinha que fazer com que o nosso comportamento aumente. E caso a gente faça algo ruim, a gente vai receber uma punição que faz o nosso comportamento diminuir. Temos aqui então, né, um exemplozinho. Vamos pensar que eu estudei muito antes do teste. E por conta disso, eu tirei uma boa nota e fui elogiada pelos meus pais, pela minha professora e fiquei me achando. Por isso eu fiquei mais motivada e comecei a estudar mais. Porque eu ganhei esse agradinho, esse elogiozinho, talvez até mesmo algum agradinho, tipo um presente ou coisa assim, por ter tirado uma boa nota, por ter estudado antes para a prova. Entretanto, se eu, por outro lado, fiquei adiando os estudos para o teste e cheguei na hora e tirei uma má nota, eu sei que depois eu vou ser punido. Eu vou perder algum privilégio, tipo, vão tirar meu celular de mim, ou fazer alguma coisa que faça eu perder meus privilégios. Isso vai me fazer ficar triste e não querer mais repetir esse comportamento de não estudar antes do teste. Não adiar a matéria do teste, e sim vou começar a querer estudar antes, né? Para não ter esse problema de novo e não tirar uma má nota. Isso vai causar então, a punição vai causar então que eu estude antes para o próximo teste e não fique adiando e procrastinando. Agora vamos falar de Bandura. Bandura falava que a gente aprendia observando os outros. Então a teoria deles diz o quê? Cada um de nós tem um repertório de pessoas, nossa volta, seja na escola, na família, amigos, etc., que a gente toma como referência. A gente vê a pessoa e fala, puxa, vou imitar. Então na prática isso significa, a gente vai observar os outros e vai repetir os comportamentos que parecem trazer recompensas ou sucessos. Porque se ele faz isso e é recompensado, se eu fizer também, eu também vou ser. É simples, é tipo Maria vai com as outras. Só que primeiro eu tenho que ver se aquilo vai ser bom ou ruim pra mim, né? Exemplozinho. Um aluno vê seu colega sendo elogiado por algo, então ele faz a mesma coisa que o colega para ser elogiado também. Um exemplozinho meu. Quando eu era criança e estava aprendendo a ler, eu tinha um amigo que ele lia muito bem. E tipo, eu ficava muito frustrada por não conseguir ler. Aí eu vi aquele amigo meu, ele tipo lia muito, muito bem, tipo em voz alta e tal. E ele era elogiado pelos professores, pelos pais. Aí eu falei, puxa, vou começar a ler mais por conta desse amigo. Porque eu sei que se eu começar a ler mais igual a ele ler e ler bem, eu sei que eu também vou receber elogios dos meus pais, dos professores. E foi isso. E foi assim que eu virei uma viciada em livro, tá? Foi por causa desse meu amigo, sem ele saber. Mas isso é um exemplo de como a gente observa os outros e imita. Agora eu falei uma coisa importante, né? Que não está no meu tema, no livro, mas eu queria falar em meu ponto principal. Pirâmide de aprendizagem. O que é isso? A gente tem uma coisa chamada aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. E aqui a gente tem uma piramizinha. Então, quanto mais no topo estivermos, mais ineficaz é este método de aprendizado. Quanto mais na base estivermos, mais eficaz é este método de aprendizado. Então vamos lá. Mais ineficaz que está na aprendizagem passiva: ler, escutar, ver, ver e escutar são aprendizagens passivas. Tipo, a pessoa vai falando, a gente vai, tipo, escutando, vai entrando no nosso ouvidinho. Só que, tipo, a chance de esquecer é muito alta, tá? Só, tipo, lendo, só escutando e só vendo. Mas se a gente mudar um pouquinho nossa forma de aprendizado, nossos métodos de estudo, a gente vai conseguir aprender mais. Isso chama de aprendizagem ativa. E a gente só escutar e ler e ver e sei lá o quê, por que a gente não conversa sobre esse tema? Por que a gente não debate? A gente tenta reproduzir aquilo que a gente viu. A gente tenta classificar, fazer tópicozinhos, numerar e definir. Por que a gente não tenta fazer uns exercíciozinhos, uma praticazinha sobre o tema abordado? E o principal de tudo, por que a gente não tenta ensinar alguém? Porque a partir do momento que a gente ensina alguém, quer dizer que a gente sabe a matéria, né? A gente sabe aquilo que a gente tá falando. Então,
pirâmide da aprendizagem consiste nisso. É importante dizer que a gente também tem um chamado curva de esquecimento, um negócio chamado curva de esquecimento, que fala então como que a gente pode melhorar nossa eficácia nos estudos, né? Então, a curva de esquecimento é o quê? Quando você estuda, né? Depois de 10 minutos você vai ter esquecido bastante coisa. Então vamos pensar que você estudou, né? Ok, estudamos. A gente retém aproximadamente 75% daquilo que a gente estuda a primeira vez, tá? Então a gente estudou, perfeito. A gente não reviu depois de 10 minutos, não reviu depois de 24 horas, depois de uma semana, depois de um mês. Esquece. Depois de um mês você quase não lembra nada. Tá? Se você só estudou uma vez, depois de um mês você não vai lembrar quase nada. Entretanto, se você estudar, né? E depois de 10 minutos revisar aquilo que você viu, depois de uma hora, você revisar aquilo depois de um dia, talvez depois de uma semana, depois de um mês, a chance de você lembrar daquela matéria, tipo, pro resto, assim, do tempo necessário que você precisa daquela matéria, ou você lembrar aquela matéria até mais do que você precisa do tempo necessário, ou seja, eu tô estudando pra uma prova, se eu estudar 2 semanas antes, eu vou com certeza lembrar se eu fizer isso, então. Estudei, depois revi uma hora depois, revi um dia depois, revi 3 dias depois, uma semana depois. Certeza que se minha prova for em 2 semanas eu vou lembrar de tudo. Mas se você seguir essa curva de esquecimento nosso querido, né, Ebigaus, pode ter certeza que você vai lembrar isso por muito tempo, tá? Mais de um ano, mais de um mês, etc. Porque o que acontece? Se a gente não ficar estimulando nossas ligações cerebrais, nossas sinapses, elas vão morrendo, gente. Elas vão se desligando uma da outra. Então, se a gente aprendeu uma coisa uma vez na vida e depois nunca mais falou dela, a gente não vai lembrar dessa informação. Mas se a gente aprendeu ela uma vez, depois revisou, depois de uma hora, depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês, quer dizer que a gente está forçando aquela sinapse, está forçando aquele neurônio a fazer a ligação com aquilo que a gente aprendeu. Então, uma coisinha importante para ter em mente quando for estudar. Agora eu vou relacionar nossos queridos psicólogos com os métodos de estudo atuais e também os que existiam faz bastante tempo, né? Então vamos lá. Primeiro deles, Pavlov. Pavlov acreditava na repetição e associação. Então, os métodos de estudo que eu associaria a ele seriam os flashcards, que são cartões de revisão, que, tipo, na frente tem a pergunta e atrás a resposta, que você pode ficar revendo várias vezes e repetindo várias vezes. Também temos a repetição espaçada, que tem a ver com a curva de esquecimento, que eu falei anteriormente. Então, rever um dia depois de você ter estudado, uma semana depois, um mês depois, etc. Tem a ver com repetição. E o Pomodoro, que é aquela técnica de estudo, né? E você sempre dá pausinhas entre um estudo e outro. Ou seja, estuda uma hora, descansa 10 minutos. Estuda uma hora, descansa 10 minutos. Você pode associar também com uma música seu estudo, né? Que faz você associar melhor as ideias. Talvez associar aquela música com o que você está estudando. Faz melhores as ligações sintáticas. Melhores as ligações sinápticas de nós. Agora Skinner. Com que eu relaciono Skinner? Perdão. Nós relacionamos Skinner então com reforço e recompensa, né? Então o melhor método de estudo para ele é autotestar-se, ou seja, fazer um examezinho, ficar testando as perguntas, ficar fazendo perguntas e se você acertar, sei lá, 80% das perguntas, se recompensar. Caso você não acerte, você pode, tipo, pensar, não, vou fazer, então toda vez que eu errar, eu vou ver 1 hora menos de TV. Mas se eu acertar, eu ganho 1 hora mais no sábado de TV, por exemplo. Bandura. Bandura falava sobre observação e imitação, né? Então, para o Bandura, quais seriam os melhores métodos de estudo? Aprendizagem por observação, seja videoaulas, ou até mesmo ficar prestando atenção nas aulas, né? Que é uma coisa que muitas pessoas não fazem. E o método de Feynman, ou seja, a gente está explicando para alguém aquilo que a gente observou. Então, por exemplo, vamos dizer que quero estudar, sei lá, sistema imunitário. Então eu vou lá, vou ver a videoaula, vou reter o conhecimento e depois vou explicar para minha amiga com palavras muito simples para que ela entenda. E esse é o método Feynman, explicar aquilo que você está estudando com palavras simples para a pessoa conseguir perceber muito bem. Claro que tem que ser palavras suas, né, meu amigo? Agora vamos falar um pouquinho mais criticamente sobre a aprendizagem. Por que ela é importante, né? Então, a aprendizagem, a gente aprender sobre o que é a aprendizagem, sobre o que é ensino, é importante para a gente aprender os melhores métodos de estudar, né? A gente aprender com o método certo de
aprender tem uma aplicação muito prática no dia a dia, porque a gente aprende como otimizar mais nosso tempo, otimizar mais nossos estudos, e tem aplicação prática na escola, nos hábitos, no comportamento, entre outros. Mas vamos falar um pouquinho mais sério agora. A gente é ensinado a seguir normas e comportamentos da sociedade. Claro que a gente também vai aprender sobre o que a sociedade sabe até hoje, ou seja, evolução humana, física, matemática, tudo aquilo que a humanidade foi aprendendo, a gente também vai aprender na escola, né? Mas também a gente sempre vai ser desde pequeno aprender. A gente sempre vai ser desde pequeno ensinado a seguir as regras da sociedade que a gente está. Então, se a gente está em Portugal, a gente vai seguir determinadas regras. Se a gente está no Brasil, a gente vai seguir determinadas regras. E a gente vai ser influenciado, então, pelo meio, a aprender a agir do mesmo jeito que as pessoas agem. Ou seja da nossa família, seja do nosso país, etc. A gente vai aprender a ter determinado comportamento de acordo com a sociedade que estamos inseridos. E é por isso que o ensino, a aprendizagem pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal. Se for usada para o bem, então a gente pode tentar melhorar a sociedade, trazer uma educação, um ensino, uma aprendizagem melhor para todos e promover o conhecimento. Só que ela também pode ser usada para o mal, né? Exemplo muito prático, gente, é nazismo, ok? O que os caras faziam no nazismo? Hitler modificou o tipo de aprendizagem que a gente tinha na escola, né, naquela época na Alemanha, e fez a galera ser ensinada que a raça ariana, né, que seriam eles, que a gente sabe que não existe raça ariana, a raça ariana seria superior e todas as outras raças seriam burras, e tanto que eles colocavam evidências científicas com muitas aspas, porque aquilo não tinha porra nenhuma de evidência empírica, né? Colocavam evidências científicas, né, para nossos queridinhos falarem: olha, tá vendo aquele cara lá, aquele cara que era do Brasil, aquele cara que era da África, ele é mais burro que você. Ok. Tá vendo que ele é diferente de você? Raça ariana era superior. Então, tipo, a gente sabe que isso não existe, tá? Só que os caras modificaram totalmente o método de aprendizagem, de ensino das escolas, que conseguiram ensinar as pessoas racismo, né? E conseguiram ensinar que o nazismo era uma coisa boa, que o racismo era uma coisa boa, que o preconceito era uma coisa boa, que a gente sabe que não é. Então, a aprendizagem pode ser usada para manipulação e também para ensinar ideologias erradas, né? Vamos falar que nazismo não é certo, nazismo é errado, tá? Ideologias negativas podem ser usadas para controlar pessoas em regimes autoritários. Então, a aprendizagem é uma coisa que a gente sempre tem que ter bastante em mente, tipo, vamos ficar atentos, né? Não vamos tentar, sei lá, observar aquilo que a gente faz, imitar, né? Sempre. A gente tem que sempre estar meio ligado, né? A gente não pode se deixar ser manipulado. Dito tudo isso, a minha apresentação foi essa. Aqui temos algumas referências que eu usei para falar tudo o que eu falei agora. E é isso, gente. Muito obrigada. Confete! É isso, espero que gostem da minha apresentação. Espero que tenham gostado da minha apresentação. Foi isso. Bye, bye.